Olá, meu amigo vendedor, mais uma vez aqui Murilo Bronzeri, OMB, para falar de venda na veia com você. E hoje eu quero dividir um pouquinho aí da minha história, de coisas que aconteceram na minha história, de principalmente erros que nós vendedores cometemos na nossa trajetória profissional e que obviamente impactam diretamente na sua meta. Diretamente na sua meta. Então imagina só o seguinte, em 1994, eu iniciei a minha trajetória de vendas, a minha trajetória de vendedor, a minha trajetória que até hoje eu sigo, independente de cargo, independente de carreira, somos vendedores natos, por isso nos identificamos em viver operação. Operação, tá? Lembre sempre do seguinte, o mérito de quem está na operação é quem é o executor. Então, já tinha divergências de entender isso. Tá? Divergências de entender. O mérito é de quem executa. O mérito é de quem está no dia a dia. O mérito é seu que está na operação. Lembra sempre disso, campeão, que eu tive muita dificuldade para entender isso. Entender. E claro, né? Quando eu estava começando a ser vendedor, os nossos primeiros desafios ali de prospectar, os nossos primeiros desafios de fazer fechamento, mas o principal erro cometido é a dúvida. Principal erro que eu tenho certeza que você também tem no seu dia a dia é muitas vezes a dúvida do que você está fazendo e se isso vai realmente gerar consequências para você. Mas Murilo, quais dúvidas que temos no dia a dia? Dúvidas assim, muitas vezes o nosso produto não foi entregue do jeito que nós vendemos. Aconteceu realmente um problema, aconteceu um desafio na empresa. Isso gera problema de convicção na mente do vendedor. Isso gera problemas internos na empresa, problema com o gerente. Muitas vezes o vendedor não sabe se comunicar com o gerente. Você entende que comunicação é decisiva para um vendedor? Muitas vezes um gerente tem razão, mas não sabe se comunicar. É um negócio assim simplesmente espetacular. Ele tem razão, o vendedor tem razão, mas ele não sabe se comunicar com o gerente, ele não sabe se comunicar com outro departamento, ele não sabe se comunicar com o caixa, ele não sabe se comunicar com o crédito, ele não sabe se comunicar com as outras pessoas, e isso obviamente dá problema também de convicção. Então a grande dificuldade que eu tive ali durante 3 meses e meio, durante 3 meses e meio eu tinha completamente dúvida, esta é realmente a profissão que eu vou seguir? Durante 3 meses e meio, eu não entregava resultados exponenciais mínimos ali para falar assim, olha, eu entreguei 80, 90% da minha meta. Não, entregava 50%. Até por problemas que tinha de maturidade naquele momento, com 20 anos de idade, entendeu? De saber, é isso mesmo que eu quero para minha vida? Então, o maior desafio que um vendedor tem hoje, quando ele se levanta, quando ele vai para o trabalho, entendeu? Quando ele pega ali a rodovia, ele pega a Marginal Pinheiros, ele pega a linha vermelha, ele pega a Orla de Salvador, ele pega qualquer lugar que ele está indo. Ele está convicto daquilo que ele vai desenvolver no seu dia a dia. Ele está sonhador. Quando você está assim, você pode ter certeza que você vai entregar e alguém está vendo. Esses eram os maiores erros que eu tinha e que eu não entendia. Alguém vai ver. Tanto que alguém viu quando eu comecei a cumprir. Alguém viu quando eu comecei a entregar. E o que acontece é que quando existem esses problemas internos dentro da empresa, mexe na convicção. Esse vendedor, ele perde a dúvida, ele perde a convicção que ele tem, ele começa a ficar em dúvida. Ele começa a duvidar e aí ele começa a duvidar dele. Eu falo muito isso, né? Independente do seu produto ou serviço, o que você vende é custo-benefício. O seu produto ou serviço, tá? Tem um custo-benefício campeão, tem um custo-benefício super vencedor. Tem um custo-benefício que você consegue provar para o cara, você consegue provar custo, o preço e esse é o benefício, ok? Você consegue provar a honestidade do teu trabalho, a honestidade do seu produto, a honestidade do seu serviço, ok? Quando o vendedor começa a ter dúvida, quando ele não entra nesse eixo, ele começa a duvidar do custo-benefício do produto e do serviço dele.
E aí o que acontece? Ele não consegue se comunicar com a autoridade, com o cliente. E ele mesmo conta a história triste, ele fala assim, eu sei o que está acontecendo na empresa, você viu o que está acontecendo ali naquele setor? Murilo, o cara não entregou, entendeu? Olha, eu vendi, mas a empresa não entrega. Cara, passa por cima, atropela. Eu demorei muito para entender que era esse o momento que eu tinha que viver. E obviamente, quais foram as consequências? Foram as consequências que naquele primeiro momento ali, durante 3 meses e meio, eu deixei de entregar minha meta. Tive outros momentos da minha carreira que obviamente quando você percebe que você está nesse métier e você começa a ter dúvida do seu valor, você começa a ter dúvida do que você realmente está transmitindo para o cliente nessas questões de custo-benefício. E aí, obviamente, você não entrega a meta. Obviamente, você deixa a desejar. Obviamente, você começa a terceirizar. Isso acontece muito, né? Por exemplo, concorrente. Quando você tem um concorrente, você fala muito do concorrente. Eu entendo, mas é concorrente. Sabe, uma corrente? Corrente é uma corrente. Já viu uma corrente, né? Tem os elos. O concorrente é um elo imaginário que tem na tua cabeça de alguém que vende um produto similar ao teu. Hoje tem muito commodity, tudo. Mas aí o vendedor, ele perde o quê? Quando ele tem dúvida, ele perde a convicção do que é a empresa dele. Ele começa a falar aquela famosa clichê, a grama do vizinho, a grama do vizinho, a grama do vizinho. E a grama do vizinho tira a convicção dele, tira o campeonismo dele, faz com que ele não entregue a meta daquele mês. Então isso foi um grande erro que eu cometi na minha vida e erros que durante essa trajetória de 25 anos, muitas vezes quando a gente baixa isso, quando a gente permite que problemas internos da empresa, problemas de comunicação que a gente tem, de novo, muitas vezes você tem razão, mas não consegue falar. Isso acontece em casal, né? Muitas vezes você tem razão, mas não consegue se comunicar. Isso acontece entre líder e liderado. Muitas vezes tem razão, mas não sabe se comunicar. Vendedor precisa aprender a se comunicar. A gente vai falar aqui muito de comunicação também nesses conteúdos que eu vou entregar para você. Mas tudo isso redunda numa consequência de baixar a tua convicção do custo-benefício. Aí baixa a nossa identidade. Aqueles momentos ali, o Murilo perdeu a identidade. Ele não tinha mais identidade de falar, essa é a empresa certa, esse é o produto certo, esse é o momento certo. Fala assim, Murilo, mas e se eu sair da empresa daqui a 1 ano? Você entregou 12 meses de meta, cara. Você saiu entregando, você saiu campeão, você saiu vencedor. Alguém viu você entregar, alguém viu valor naquilo que você fez. Não deixa, não permita que nenhum desvio, que nenhum momento, que nenhuma falta de entrega de outro departamento, entendeu? Que alguma coisa aconteceu, que você discutiu com o seu chefe, entendeu? Eu discuti com o seu chefe. Então, você discutiu com o seu chefe e agora você vai entregar a meta em dobro, entendeu? De preferência que entregue ela 100%, não precisa... Mas toda vez que acontece uma variável, o vendedor campeão, ele entrega. Em função dessa variável eu entreguei. Em função dessa variável eu entreguei de novo. Como aconteceu a greve do caminhoneiro, eu entreguei de novo. Como aconteceu esse problema aqui, entendeu? Na logística, eu entreguei de novo. Como aconteceu esse problema no crédito, eu entreguei de novo. E geralmente não é isso que a gente faz. Então foram erros que foram consequências de... Eu perdi tempo, cara. Eu perdi alguns meses, depois eu perdi outras convicções. Aí você perde a oportunidade de aparecer no mercado de novo. Quando você entrega, alguém viu. Você, vendedor campeão, quando você entrega, alguém está vendo, alguém está olhando para você, alguém está falando, esse cara é super campeão. E isso vai redundar na sua valorização. Isso vai redundar. Então, obviamente, começo de carreira, dúvida, o que você vai seguir, entendeu? E depois essas dúvidas, esses problemas de comunicação, essas coisas que nós erramos no dia a dia, baixa na nossa mente o custo-benefício do nosso próprio produto, a gente olhar a grama do vizinho, isso é um elo imaginário, não tem a corrente, é um elo imaginário que nós estamos presos nele. Você tem que acreditar no valor que você tem, naquilo que você é no seu dia a dia e, consequentemente, aí você entrega. Você entrega. Vendedor convicto é vendedor que entrega, que ele acredita que o produto dele é o melhor produto do mundo. Não interessa o que a pessoa vai falar. E aí, obviamente, essas dúvidas fazem com que a gente perca essa convicção. Tá aí mais uma vez uma videoaula para você entender, não tenha dúvida daquilo que nós somos, a nossa identidade de um vendedor campeão.
Valeu!